Salve, salve galera BR, eu sou Cascudo Pescador, sejam todos bem-vindos ao canal e a esta videoaula. No tutorial de hoje, nós vamos fazer aqui o seguinte: como serrar um amplificador de áudio de uma placa de televisor. Eu tenho uma placa de televisor aqui de uma fabricante, uma placa mais antiga e uma placa aqui mais nova. Então nós vamos estar aqui retirando o amplificador dessas placas e utilizando já o amplificador ali com todos os componentes. Nós vamos estar serrando esses amplificadores. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Este exemplo aqui, esses dois exemplos. Esse aqui é o amplificador já removido de um televisor. E esse aqui é outro amplificador removido de outro televisor. Dependendo da placa do televisor, é lógico que o amplificador, o CI ou o transistor utilizado vai ser diferente. Alguns vão ser pequenos assim, outros médios, outros bem maiores também. Mas tudo vai depender. Primeiramente, o que você precisa saber para você remover o amplificador do teu televisor? Tubo de imagem, porque outros televisores aí não dá certo. Vou deixar isso aqui do lado, que nós vamos aqui então ter alguma noção primeiramente da placa. Primeiro, o que você deve saber? Aonde fica o estágio de amplificação de som do teu televisor. Não é tão difícil de verificar. Por exemplo, para você que não tem muito conhecimento, talvez seja um pouco mais difícil. Para quem já tem conhecimento é muito mais simples, já vai direto no estágio de amplificação. Mas você que não tem conhecimento, você pode seguir os fios do alto-falante. Você segue os fios do alto-falante, você pode baixar o esquemático do televisor, mas seguindo os fios aqui, no caso esses aqui eram os fios do alto-falante, você já consegue ter uma noção aonde fica. São os CIs perto dos fios do alto-falante. Vai ser muito fácil você verificar onde fica. No meu caso, nesse meu televisor aqui, nós temos dois CIs para uma saída estéreo. Um CI mono e outro CI mono, garantindo uma conexão estéreo para alto-falante. Então, o meu estágio de amplificação fica nessa parte aqui. Nessa parte aqui, tá certo? Vamos pegar o outro ali. Outro detalhe também, em alguns televisores ele fica discriminado aonde é a saída. SPK geralmente é onde vai os alto-falantes. Então, perto da conexão dos alto-falantes, o mais próximo, fica o CI de amplificação. No meu caso aqui tem um CI SA7267, se não me engano, 66. Aqui é uma conexão do alto-falante, aqui é outra conexão do alto-falante. Então, meu CI ele está aqui. Toda essa parte aqui, esse estágio aqui é o meu estágio de amplificação de som, tá certo? Esse estágio aqui. Vai depender muito de televisor para televisor, mas é isso aí. Depois que você descobrir aonde é o teu estágio de amplificação, mas eu recomendo para você que é iniciante eletrônica aí ter muito cuidado. Sempre verificar bem, sempre verificar uma ou duas, três vezes antes de serrar. No caso, eu já tenho experiência, eu pego aqui e já serro de cara. Então, mas eu não conheço todos os CIs. E a segunda coisa que você vai fazer, você vai ver o nome do teu CI. No caso, se for um CI assim, impresso, ou se for um CI diferente, como aqueles outros que eu mostrei para você, você vai estar sujo com certeza, você vai ter que pegar e limpar o teu CI aqui. Deixa eu sair desse modo aqui, tela expandido, já volto. O nome do CI ele fica discriminado aqui em cima. E você vai lá no Google com esse nome aqui desse CI. No meu caso, esse aqui é o TDA7267. Eu já fiz um vídeo recortando, serrando uma placa de um televisor utilizando apenas um CI desse. Então, eu já tenho um vídeo a respeito desses dois camaradas aqui. De um camarada desse.
Você vai lá no Google, vai digitar o nome desse CI, como por exemplo o TDA 7267A. Vai pegar e vai digitar logo após datasheet. O datasheet é o manual de especificação do teu CI ou do teu transistor ou de qualquer outro componente semicondutor ou qualquer outro tipo de componente eletrônico. Depois que você baixou, alguns datasheets ele vem marcado o pinout dele, a maioria, e alguns vem o layout com o esquemático eletrônico para você estar desenvolvendo esse projeto com esse CI. A maioria dos fabricantes disponibilizam, tem uns que não. Daí você tem que ir lá no Google, digitar esquema para o TDA 7267A. Por que você vai precisar baixar as especificações do teu CI? Porque muitas pessoas pedem para mim e às vezes eu não tenho tempo, porque eu também sou uma pessoa ocupada. Minha vida não é só para o canal, tenho outras coisas, outros afazeres também. Eu conheço muitos componentes, mas eu não conheço todos os componentes de cabeça. Eu conheço a maioria dos componentes, mas eu não me lembro do pinout. Então, às vezes, fica mais prático você que está desenvolvendo aí, você procurar o datasheet, o sotaque que você quiser falar, pronúncia, e estar pesquisando sobre ele. O datasheet serve para você ver em qual pino, em qual terminal vai entrar alimentação positiva, negativa, o GND, ou entrada de áudio, ou saída de áudio, para depois que você encerrar aqui, você poder soldar os fios, puxando a alimentação, a entradinha de áudio e a saída de áudio. Então você precisa, porque como eu falei, eu tenho outros afazeres e às vezes eu não posso responder, respondo como eu posso também, na medida do possível. Mas vamos lá então. Aqui na minha placa eu já descobri onde está o meu estágio de amplificação. Tem alguns que ele vem marcado, SPK, alto-falante, speaker aqui para você conectar. Então, nós já sabemos que esses dois meus CIs aqui, eles são de amplificação. Aqui mostra, tem umas linhas que passam na placa, mostrando o primeiro estágio de amplificação é aqui. O segundo estágio de amplificação é aqui. Tem alguns que não tem essas linhas, mas você cria uma linha imaginária. Por exemplo, eu vou recortar, vou serrar essa placa aqui. Aqui... Vou pegar até esse transistor, esse diodo, e vou tocar reto aqui, pessoal. Se você quiser afastar um pouco mais, porque na hora de serrar você pode estar danificando, porque fenolito ele é muito fácil de trincar, ainda mais se for muito muito antigo, utilizado aí, se ele esquentou demais, ele quebra muito facilmente. Então, para ter uma margem de segurança, você pode cortar um pouquinho mais aqui, longe, tá certo? Que depois você consegue corrigir, cuidado. No caso eu vou serrar com uma serrinha mesmo. Se você quiser serrar com uma tico-tico, uma serra-fita, algum outro equipamento, beleza, eu vou passar a serra aqui mesmo. Porque com a serra eu vou devagar, tal, tenho o manuseio manual de como eu vou estar fazendo aqui. Depois eu dou uma lixada nas bordas, não posso deixar a trilha fechando curto. Essa daqui então é uma aula didática, é uma aula prática. Só não vou mostrar serrando, vou serrar e daqui a pouco eu trago para vocês verem. Então tira um print aqui, vejam como tá aqui. Eu vou serrar essa e vou serrar esse aqui. Tem uns que são mais complicados, porque esse dissipador aqui no caso é grande. Eu vou ter que remover ele, remover esse dissipador e serrar aqui. Rente ao CI, este CI que eu não quero perder. Nesse ponto aqui, vem até aqui, por isso que eu vou ter que tirar esse dissipador. E vou serrar nessa parte aqui, perto desse capacitor MKP. Então, essa parte aqui é inutilizável, mas eu vou deixar ela até aqui atrás. Aqui nós não temos, mostrando aqui, tem algumas placas que ele mostra aqui, bem discriminado, que a fonte é separado, né? Mas então vai ser bem aqui o meu amplificador. Então eu recomendo você baixar as especificações do teu CI para você estar fazendo esse serviço de forma correta, tá certo? Eu vou serrar os dois aqui. Vai ficar dessa forma aqui. Depois que eu serrar ainda eu vou trazer mostrando para vocês como que eu vou soldar aqui. Tudo mais.
Talvez eu faça desse mais fácil. Esse aqui eu também já tenho no canal, esse aqui não tenho. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço nessa aqui, que é mais simplória, pra vocês verem como que vai ficar, tá certo? Então daqui a pouco eu retorno com elas cerradas. Então aqui, galera, eu já voltei com meus amplificadores, que eu falei pra vocês que eu ia remover. Removi esse daqui, então, estéreo com 2 CIs. E removi essa outra aqui também. Este CI, na verdade, ele envia áudio para 2 canais, para 4 canais, o TDA 7266SA. Muito comum em televisores, este daqui, muito comum mesmo. É muito fácil de encontrar em televisores. Esse outro aqui, que é o TDA 2611A, tem o B também. Esse é muito simples, então tá aqui, pessoal. Esse vai esse fio aqui. Já tá as duas saídas conectadas aqui, beleza? Era esse daqui que tinham as duas saídas. Então, pessoal, depois que você cerrou o teu amplificador, o que que você vai fazer? É muito simples na realidade, mas requer um pouco de paciência, que é pegar o esquema que está no datasheet ou o esquema que você baixou na internet, o layout ou o esquema mesmo, e começar a seguir aqui o pinout, os terminais metálicos do teu CI. Por exemplo, olhando de frente, esse meu CI, o terminal número 1, começa à minha esquerda aqui o primeiro. Aí vai pulando, então o número 1 é aqui. Vamos ver se eu consigo dar um foco melhor para vocês. O número 1 é aqui. O 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Esse 6 assim, ele vai pulando dessa forma que eu falei para vocês. Tem outros que ele, o pinout dele, o terminal dele é reto. Como esse aqui também. Olhando ali de frente, começa assim. Começa número 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Este daqui, o terminal é diferente. Estes CIs impressos assim, DIP 8, DIP 4, DIP 16, tem um orifício de indicação, que você deixar ele virado para cima aqui. E sempre começa de cima para baixo, do 1 ao 8, digamos. E do 1 ao 7, do 8 ao 16 e assim por diante, do 1 ao 4, do 4 ao 8 e assim vai. Você vai pegar então, como falei para vocês, lá no manual de especificações, vai ter um esqueminha lá, ou você baixa na internet, e você vai puxar o número 1, vai até onde? O número 1, desde aqui, tá indo aonde? Ele vai a algum componente. Se por acaso você recortou e faltou um componente, você tem que colocar ele. Eu vou fazer esse mais simples aqui, pessoal, porque eu falei muito nesse vídeo aqui e vai ficar muito chato, né? Mais parte prática, mais parte teórica. Eu vou pegar o manual aqui, o esquema dele, o layout vai ficar aqui no vídeo para vocês. Nós vamos fazendo aqui, soldando e coisa e tal, beleza? Então aqui é o seguinte, pessoal, estou com o meu CI em mãos. Eu já imprimi o esquema aqui também dele, que você vai precisar no computador, eu imprimi ele. Você vai ter que ver agora se o CI ele está tudo certinho aqui, parecido com o esquema. Outro detalhe, você vai precisar ressoldar pontos de soldas interrompidas ou solda fraca aqui desse teu novo amplificador. O número 1, vamos ver aqui, vai ser o nosso VCC, o nosso B+, o positivo. Olhando o CI de frente assim, com as inscrições de frente, o número 1. O número 1 já tem até um sinalzinho de mais aqui, que vem no capacitor. Número 1, vamos virar aqui e tal, o número 1 aqui. Então aqui vai ser o nosso positivo. Nós podemos soldar um fiozinho aqui. Vamos virar ele aqui. Vai nesse capacitor. Nós vamos soldar já aqui um fio então, que ele é o nosso VCC, o nosso positivo, tá certo? Nós vamos soldar um fio aqui. Deixa eu pegar um fio.
amarelo. Então nós já vamos soldar aqui para não se perder, tá certo? Vamos soldar aqui na perna desse capacitor mesmo. O terminal desse capacitor. Ok, então nós já achamos o nosso alimentação positiva. Tá certo? Vamos deixar do lado aqui. Vamos pegar o nosso esquemático novamente. Ok, tá indo um capacitor então de positivo a GND. Aqui no esquemático não tem, mas lá tá indo beleza. O 2 vai ser saída de áudio. O 2 vai com um capacitor de 220 microfarad até o alto-falante. E antes o capacitor vai com um DCNF e um resistor de 10 ohms. Vamos ver se tá assim ali no amplificador antes de testar ele. De frente, vamos virar aqui então. O número 2, vamos ver aqui, o número 2. Vem até esse ponto aqui, o número 2. Que vai até esse capacitor. Desse capacitor aqui, ele pula até nesse lado aqui, ok? Desse ponto, positivo do áudio vem aqui. E sai aqui no negativo do capacitor, vai até esse ponto que é a saidinha de áudio. Saidinha de áudio nós não precisamos, só coloca um plugin. Ok. E o GND do áudio vai ser ao contrário aqui, esse ponto. Tá certo? Vai vir aqui, não tá indo a positivo, ele tá contornando. Ok, ele contorna aqui por trás e vem aqui. Nós já vamos ver isso. E do número 2 ainda, que vem até nesse ponto, ele vai até aqui, vamos ver o que tem ali. Capacitor azul de 100 NF, de até 1 microfarad. E do capacitor vai até esse resistor aqui de 20... Não é nem 20R, é 0.22. Então, acho que é isso aí. Deixa eu ver aqui, deixa eu conferir. Vem aqui do capacitor que vai até GND, tá certo? Beleza? Então no lugar do 10R ohms vai um outro. Vamos ver no nosso esquemático novamente aqui. Do número 3, o número 3 não vai em lugar nenhum. Vamos conferir aqui. 1, 2 e 3. O 3, às vezes ele vem com essa parte branca aqui, mas essa aqui não quer dizer nada, pessoal. Às vezes ele tampa aqui, mas é só você dar uma raspadinha aqui. Número 3 não vai em nada, beleza? O número 4, vamos dar um foco aqui na coisa. O número 4 vai até GND. O número 4 vai até GND, vamos conferir. 1, 2, 3 e 4. O número 4, então, ele vai a GND. É a alimentação negativa, que vai até o resistor de 10R ohms e contorna até aqui e vai até o alto-falante. Nós podemos, então, soldar um fio aqui no número 4, um fio preto. Ou, vamos ver aqui, eu tenho um fio roxo que vai até GND. Nós já achamos a nossa alimentação, então, GND, pessoal. Vamos soldar aqui ele. Que vai ao oposto do capacitor. Mas é bom sempre você seguir a trilha. Eu, na realidade, que tenho experiência, eu já sabia que era ali, só de ver. Mas, às vezes, você não tem conhecimento, então a gente vai seguir o protocolo aqui. Fio roxo GND e o fio amarelo positivo até 12 volts. Agora vamos ver o 5 aqui no nosso esquemático. O 5 ele vai com um capacitor de 1 microfarad até o número 9 com resistor de 1K. Do 5 ao 9. Então vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver aqui do 5. Tem um resistor aqui. Não, do 5 tá indo com capacitor em vez do resistor, mas tanto faz. Tá indo com o capacitor aqui. Capacitor azul de 1 micro. E aqui até
daqui até o número... tá indo com resistor de 2K7. Vamos ver se é isso mesmo. Ali diz que é 1K, mas às vezes a fabricante lá altera pouca diferença. Vamos ver, só tem 2 resistores até aqui. Aqui vem até o número... Vem até esse ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pessoal, tá um pouco diferente aqui o circuito, mas não quer dizer. Às vezes a fabricante muda. Nesse esqueminha aqui não tá no... Não tô usando do datasheet dele. Mas tá certo, tá ali alguns componentes. Eu não consegui seguir bem a trilha. O número 8 até GND vai um micro... vai um capacitor de 22 micro. Vamos ver. Então no número 8, vamos dar um foco aqui, número 8, que tá aqui, vamos ver de quantos micro, até GND 22 micro, tá certo? Agora o número, vamos ver aqui, eu dei uma pulada, o número 7 vai com 100 NF até entradinha de áudio, o 7, e vai com de 100 PF até GND, vamos ver o número 7 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai com um capacitor. Um outro aqui. Vamos ver se eu consigo ver. Aqui tá 0.47 microfarad. 470 NF. Que vai até... Que tá vindo até GND então. Tá certo? Deixa eu ver mesmo se é isso. Não, tá vindo até a entradinha de áudio, pessoal. Do número 7 até a entradinha de áudio que é aqui. Entradinha de áudio, então, é nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui, tá certo? Entradinha de áudio aqui. Nós vamos soldar um P2. E até GND tá indo... Deixa eu ver aqui. Até GND não vai com nada aqui, pessoal. Mas é isso aí, então. Vamos soldar aqui um cabo P2. Vamos ver se vai funcionar. Eu já cortei um pouco mais longe. Às vezes tá um pouco diferente lá. Só ver se os principais componentes eles estão certo ali e tal. Para não ter problema. Vamos soldar a entradinha de áudio que eu falei que vai aqui. E vamos testar agora. Então, galera, ver se ficou tudo certinho aqui. Sempre confere aí 1 ou 2, 3 vezes para ver se tá tudo certo. Vamos testar agora. Se você tiver um multímetro e quiser se certificar mesmo com a ponteira de teste, beleza, para você tirar suas dúvidas, mas seguindo as trilhas, não faltando muito componente aí, que se você cortar ele, né, porque os componentes já tá sempre perto do CI, mas agora a gente vai testar ele. Então aqui, galerinha BR, é o seguinte, meu amplificador, eu coloquei esse plugin aqui. Então, o fio azul que está vindo dele aqui é o GND. O fio marrom é o positivo do áudio, que está indo no alto-falante aqui do lado, tá certo? O fio amarelo está indo no positivo da bateria e o fio preto aqui da garrinha jacaré, nós vamos ligar aqui nesse fio azul que nós soldamos abaixo da placa. Talvez vocês vão escutar bem baixinho aqui o ruído peculiar do alto-falante ali, quando a gente liga o amplificador. Então já está funcionando aqui, tá certo? Se você tiver dúvidas, você pode utilizar o multímetro aqui para estar medindo alguns componentes e tal.
para estar testando melhor. Mas vamos lá então, só vou ligar o meu notebook ali. Vamos ver aí quanto de música que ele consegue, a potenciazinha que ele consegue nos entregar. No datasheet diz que é 5 watts e aceita uma tensão até 35 volts. Como eu falei para vocês, é muito fácil de você estar serrando aí o amplificador de um televisor e estar utilizando. O vídeo ficou um pouco grande aí, mas toda a explicação aí é bem-vinda. Vamos ligar aqui e colocar esse P2 no notebook ali, ok? E daqui a pouco eu retorno, só esperar ligar o notebook. É isso aí, então pessoal, se você gostou do vídeo aí, se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos, compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer e deixe aquele fantástico like. Até mais galerinha, tchau tchau.